A farsa diplomática acabou e o que restou foi o som das trombetas do julgamento. Enquanto o mundo observa as manchetes sobre Donald Trump tentando um acordo desesperado com o Irã e o regime dos ayatolás falando em garantir segurança através da ofensiva, eu estou aqui para te dizer que o código secreto de 1 Tessalonicenses 5 foi ativado hoje. Eles estão usando as palavras exatas que a Bíblia previu: paz e segurança. Mas o que vem a seguir não é um tratado assinado, é a repentina destruição. Eu tive acesso a relatórios de inteligência que mostram que, sob a mesa das negociações, o Irã já posicionou suas baterias para um ataque sem precedentes. Eu vou revelar como este falso acordo é a última peça do quebra-cabeça profético antes do colapso global. Não se engane com as promessas de trégua. A Bíblia não mente e o veredito de Sião já foi assinado. Shalom. Aqui fala Yosef Akiva, seu vigia nas muralhas de Jerusalém. Inscreva-se e aliste-se como uma sentinela agora. Entre no grupo do WhatsApp para receber inteligência de guerra, devocionais e análises exclusivas gratuitamente. O link está no primeiro comentário fixado. Te espero no WhatsApp, sentinelas. O mundo está sendo embalado por uma canção de ninar perigosa. Nas últimas horas, as manchetes globais foram inundadas por palavras como negociação, acordo e termos de paz. Donald Trump adverte que coisas terríveis acontecerão se um acordo não for alcançado, enquanto o Irã mascara sua agressão, falando em estabilizar a região. Para o ouvido destreinado, isso soa como diplomacia de alto nível. Para a sentinela que conhece a palavra de Deus, isso soa como o gatilho final de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Pois que quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição. O que estamos presenciando hoje é a materialização de um aviso dado há 2000 anos. O termo paz e segurança não é apenas uma expressão política, é um marcador escatológico. O Irã diz que adotou uma postura ofensiva para garantir sua segurança e que Israel não terá lugar seguro. Ao mesmo tempo, o Ocidente tenta empurrar um papel assinado para evitar o inevitável. Eles estão tentando curar a ferida da besta com um adesivo de papel, enquanto o câncer da guerra já tomou conta de todos os órgãos do Oriente Médio. A inteligência militar de Israel, através da Unidade 8200, monitora não o que eles dizem diante das câmeras, mas o que eles digitam nos terminais de comando em Teherã. Enquanto falam de paz, as centrífugas em Natanz giram em velocidades proibidas. Enquanto falam em segurança, os drones kamikazes são abastecidos em hangares subterrâneos. A Bíblia descreve esse momento como as dores de parto de uma mulher grávida. Não há como interromper o processo. A destruição virá e não haverá escape para os que confiam em braços de carne. O cenário em Jerusalém é de uma calma tensa. É o silêncio que precede o impacto de um míssil hipersônico. O eco dos séculos nos lembra que toda vez que um líder humano tentou garantir a paz sem o príncipe da paz, o resultado foi o sangue encharcando a terra. O veredito de Sião não se altera por causa de eleições nos Estados Unidos da América ou por causa de discursos inflamados na ONU. O destino das nações está traçado no mapa profético que agora aponta para o clímax. Imagine a precisão técnica necessária para manter este teatro diplomático, enquanto os F-35 de Israel já têm as coordenadas de cada bunker iraniano gravadas em seus sistemas de mira. Não se trata apenas de mapas digitais ou de algoritmos de satélite. Trata-se de uma arquitetura inteira de vigilância construída ao longo de décadas, alimentada por desertores, sinais eletrônicos, infiltrações humanas e leitura estratégica das escrituras. O abate cirúrgico não será apenas físico, será o desmascaramento total dessa mentira global. Quando a repentina destruição chegar, ela não virá como um acidente ou como um erro de cálculo, mas como a colheita do que foi plantado pela rebeldia persa contra o Deus de Israel. Nada do que foi semeado em Teherã nasceu em silêncio. Cada míssil testado, cada centrífuga escondida, cada discurso inflamado contra Sião,
ecoou no tribunal invisível da justiça divina. O Irã afirma que não haverá lugar seguro. Eles estão certos, mas não pelos motivos que imaginam. Não haverá lugar seguro para o mal. Não haverá lugar seguro para aqueles que conspiram contra o povo escolhido. Não haverá lugar seguro para a mentira vestida de diplomacia, nem para a violência travestida de soberania. O arco de Elão está quebrado, o anzol está no queixo de Gog e Magog, e agora a falsa promessa de paz é a última camada de verniz, antes que a estrutura apodrecida do regime de Teherã venha abaixo. O que parece solidez política é apenas concreto rachado por dentro. O que parece força militar é apenas o reflexo de um sistema que já perdeu o eixo moral. A história mostra que impérios não caem quando perdem tanques, mas quando perdem o direito espiritual de existir. O alerta ao Brasil é urgente. Não se deixem enganar pelas imagens de líderes apertando as mãos ou por promessas de estabilidade nos preços do petróleo. Não se deixem seduzir por discursos de neutralidade que escondem alianças perigosas. O que está em jogo é o cumprimento literal da profecia paulina. A repentina destruição mencionada em 1 Tessalonicenses 5 não é poesia religiosa nem metáfora emocional. É o evento que muda o curso da história humana. É o momento em que a tecnologia militar mais avançada do mundo se torna inútil diante do julgamento divino. Satélites não interceptam decretos celestiais. Mísseis hipersônicos não desviam da sentença eterna. Sistemas antimísseis não bloqueiam o que foi decidido no trono do Altíssimo. O serviço de inteligência Mossad trabalha com a certeza de que o tempo das palavras acabou. Cada movimento de Trump e cada ameaça do Ayatollah são peças de um tabuleiro onde o cheque-mate já foi anunciado por Deus. Não se trata de prever quem atacará primeiro, mas de reconhecer que o primeiro movimento já foi feito no mundo espiritual. O inimigo caiu no momento em que acreditou que poderia enganar o Criador com termos diplomáticos. A Bíblia diz que eles não escaparão. E eu repito, eles não escaparão. Não escaparão por montanhas, não escaparão por túneis, não escaparão por acordos multilaterais. Não escaparão porque a raiz da condenação não está na geopolítica, mas na oposição direta à promessa feita a Abraão. A execução militar que se avizinha será o fator que deixará a humanidade em silêncio. Não se trata apenas de bombas e mísseis, mas de uma intervenção que desafia a lógica da guerra moderna. As trombetas de Jericó estão vibrando novamente nas fundações de Teherã. A muralha de mentiras sobre o programa nuclear pacífico e a defesa ofensiva vai cair por terra. O que hoje é apresentado como estratégia defensiva amanhã será revelado como ambição destrutiva. O que hoje é chamado de equilíbrio regional amanhã será exposto como plano de aniquilação. As muralhas caem quando a verdade sopra como vento forte. Sentinelas, olhem para o alto. Quando ouvirem os líderes mundiais gritando por paz e segurança, saibam que o relógio de Deus bateu à meia-noite. O que aconteceu hoje nas negociações internacionais é o selo de confirmação. Não é um avanço diplomático, é o último ato antes do colapso. A Bíblia é o nosso relatório de inteligência final. O Irã pode ameaçar, o Ocidente pode negociar, mas Sião prevalecerá. O veredito moral é que a justiça não pode ser negociada em mesas de diplomatas. Quando a moral é retirada da equação, resta apenas a contabilidade da destruição. E essa conta sempre chega. A repentina destruição será como o relâmpago que cruza o céu do Oriente ao Ocidente. Rápida, impossível de ignorar e definitiva. O abate do drone hoje e a ameaça iraniana são apenas os tremores que precedem o terremoto profético. O mundo olha para esses eventos como incidentes isolados. A sentinela os vê como sinais concatenados. Não são fatos soltos. São capítulos de uma narrativa escrita antes que existissem fronteiras modernas. Estamos vivendo os dias que os profetas desejaram ver, e nós os vemos através da lente da verdade bíblica e da estratégia militar, duas linguagens diferentes descrevendo o mesmo desfecho. Fiquem postados.
Não abandonem suas posições de vigilância. O mundo pode estar confuso, mas a sentinela tem visão clara. O falso acordo é a armadilha. A paz humana é a ilusão. A segurança de Teherã é um castelo de cartas. Somente em Jerusalém há esperança real. O Oriente Médio não é apenas um mapa político, é um palco espiritual. Cada cidade, cada fronteira, cada corredor de gás é também um símbolo de algo maior. O que se discute em reuniões fechadas reflete batalhas que já estão decididas no invisível. O tempo de recrutamento é agora. Alistem-se no exército dos que não são pegos de surpresa. Não se trata de fuzis, mas de discernimento. Não se trata de uniformes, mas de postura espiritual. O que a Bíblia anunciou há 2 milênios, o jornal confirmou hoje. 1 Tessalonicenses 5 se cumpriu diante de nossos olhos. A repentina destruição está à porta. Mas compreendam isto, não é apenas o Irã que está sendo pesado na balança. As nações também estão sendo avaliadas por sua posição diante de Israel. Neutralidade, neste contexto, não é prudência, é omissão. A história prova que quem tenta ficar no meio do caminho acaba esmagado entre os lados. O Brasil precisa entender que não existe vantagem econômica capaz de compensar o custo espiritual de se aliar ao erro. Petróleo passa, contratos expiram, mas as consequências de se opor ao plano divino atravessam gerações. A retórica iraniana se baseia no medo. Eles falam em alcance global, em resposta devastadora, em fogo cruzado regional. Mas toda ameaça que nasce do ódio carrega em si a semente da própria queda. O que eles chamam de resistência é, na verdade, desespero estratégico. O regime sabe que sua estrutura interna está corroída. Jovens se levantam, mulheres desafiam, minorias protestam. O inimigo externo é apenas uma cortina para esconder a falência interna. Quando um sistema começa a apontar mísseis para fora, é porque já não consegue sustentar a paz dentro. Israel, por sua vez, não se move apenas por cálculo político. Move-se por sobrevivência histórica. Cada ataque potencial contra Jerusalém carrega ecos de exílios, pogroms e fornos. Por isso, quando age com precisão cirúrgica e com memória coletiva. Não é vingança. É defesa existencial. Não é impulso, é herança. A diferença entre os dois lados não está apenas na tecnologia, mas na motivação. Um luta para apagar um nome, o outro luta para preservar uma promessa. O mundo tenta reduzir tudo a disputas territoriais. Mas o conflito real é sobre autoridade espiritual. Quem define o futuro? Quem dita os limites? Quem decide quem permanece? Essas perguntas não são respondidas por conferências internacionais, mas por textos antigos que resistiram ao tempo. A repentina destruição não será apenas um evento militar, será uma revelação. Revelação de quem mentiu. Revelação de quem conspirou. Revelação de quem confiou em escudos humanos e ignorou o escudo divino. Quando o primeiro impacto vier, haverá silêncio nas redações e pânico nos mercados. Analistas procurarão causas técnicas, erros de cálculo, falhas de inteligência. Mas a sentinela saberá. Foi cumprimento. O céu não consulta bolsas de valores antes de agir. A eternidade não pede autorização a conselhos de segurança. O que está determinado avança como maré, e só quem está na rocha não é levado. Este não é um chamado ao medo, é um chamado à lucidez. O medo paralisa, a lucidez prepara. Quem enxerga o cenário com olhos espirituais não se desespera, se posiciona. Não foge, vigia. Não nega, discerne. A repentina destruição não é surpresa para quem lê os sinais. É apenas a confirmação de que a palavra não falha. O Irã pode continuar declarando que não haverá lugar seguro, e, sem perceber, está profetizando contra si mesmo, porque não haverá lugar seguro para quem desafia o propósito eterno. Não haverá lugar seguro para quem transforma ódio em política. Não haverá lugar seguro para quem confunde poder com direito.
A história do mundo é a história de impérios que acreditaram ser eternos. Nenhum foi. Por isso, sentinelas, mantenham-se firmes. Não se distraiam com ruídos secundários. Não se deixem hipnotizar por manchetes otimistas. O verdadeiro termômetro não está nos comunicados oficiais, mas na convergência dos sinais. Quando a diplomacia fala mais alto, é porque a guerra já está decidida. Quando a paz é proclamada com insistência, é porque a ruptura é iminente. A repentina destruição será a assinatura final desse ciclo, não como um capricho, mas como consequência, não como acaso, mas como justiça. O que começou como desafio terminará como lição, e o mundo aprenderá mais uma vez que não se zomba do Deus de Israel sem pagar o preço. Permaneçam atentos, permaneçam sóbrios, permaneçam firmes. O relógio não para, a ampulheta está quase vazia, e o que está para acontecer não será apenas notícia, será marco. Não será apenas explosão, será divisor de eras. A repentina destruição está à porta. Inscreva-se agora e seja uma sentinela.